Olá! Nesse eixo central de matéria e energia, vida, terra e cosmos, vou apresentar algo que ainda é teórico do ponto de vista da sua descoberta. Embora haja evidências e descrições a respeito do seu descobrimento, a história da descoberta é um pouco controversa. Mas fato é que, ao considerarmos um organismo como tendo célula, e a essa presença de célula dentro da teoria celular ser considerado um ser vivo, sabemos que algo comum a todo e qualquer ser vivo existente no planeta é possuir aquilo que chamamos de material genético, seja ele o DNA, ou seja, o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico. Bom, a estrutura do DNA ela foi elucidada em 1953 por Watson e Crick com base em estudo de outra pesquisadora, a Rosalind Franklin, cujo trabalho também envolvia a descoberta do que era o material genético a respeito da origem da vida. Na década de 40, Oswald Avery já constatou que no interior do núcleo das células, ou no interior de células, por exemplo, bactérias, existiam compostos chamados de ácido ribonucleico. Na verdade, o DNA em dupla hélice, as faixas azuis apresentam ou representam cadeias de açúcar fosfato. Os pares de base formam conexões horizontais entre as cadeias e as duas cadeias ocorrem em direções opostas, a um mecanismo que nós chamamos de antiparalelo. Assim sendo, o conceito de DNA, de RNA ou ácido nucleico diz respeito a macromoléculas, ou seja, são moléculas grandes, formadas por sequências de nucleotídeos especializadas no armazenamento e na transmissão e no uso da informação genética. Ou seja, a base da vida é o ácido nucleico. Na verdade, na nossa célula existem vários componentes que são considerados ácidos nucleicos. O ATP, que é uma moeda, entre aspas, energética produzida pela mitocôndria, é um ácido nucleico. O ácido nucleico ele é formado por uma estrutura menor chamada de nucleotídeo. E o nucleotídeo é formado por três estruturas básicas: o grupo fosfato, a pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, que no caso do RNA é uma ribose, e no caso do DNA, uma desoxirribose, e uma base nitrogenada, que pode ser de 4 tipos para o DNA e 4 tipos para o RNA. No caso do DNA, adenina, citosina, guanina e timina, e no caso do RNA, as bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina e uracila. Do ponto de vista da composição química, os ácidos nucleicos eles são compostos por monômeros chamados nucleotídeos. A estrutura do nucleotídeo, como dito anteriormente, é um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Assim sendo, a composição química dos ácidos nucleicos, de uma forma geral, esses ácidos nucleicos eles se unem uns aos outros por meio das chamadas ligações no fosfato, chamado ligação fosfodiéster, formando cadeias com milhares ou até mesmo milhões de nucleotídeos. Logo, a essa união de nucleotídeos, temos a formação do ácido nucleico, do DNA ou do RNA. Assim, as bases nitrogenadas, se pensarmos do ponto de vista desta conformação dessas bases, a estrutura química dessas bases, existe um total de 5 tipos de bases. Cada ácido nucleico, DNA ou RNA, possui 4 tipos, sendo que entre o DNA e o RNA haverá a diferença entre uma dessas bases. No caso das bases nitrogenadas, podemos classificá-las entre
purinas e pirimidinas. As purinas, adenina e guanina, são formadas por duas estruturas anelares. No caso das pirimidinas, citosina, timina e uracila, por apenas uma estrutura anelar. A regra de ligação por uma questão de afinidade química diz que, e nós podemos provar isso e comprovar isso quimicamente, que uma purina, adenina ou guanina, se liga a uma pirimidina com uma regra ou uma afinidade de ligação específica. Ou seja, a adenina se ligará à timina ou à uracila e a guanina se ligará a uma citosina. Vocês podem estar se perguntando o que acontecerá se uma base nitrogenada se ligar de forma errada a outra que não é o seu ligante natural. Graças a esse entendimento e sabendo que o nosso organismo, o nosso metabolismo é extremamente complexo, essas mutações elas poderão ser desfeitas pelo nosso próprio mecanismo regulador de mutações. Mas, em caso de mutações que não sejam desfeitas ou que não sejam identificadas, estas mutações podem causar doenças sérias. No caso do DNA, as bases nitrogenadas que formam a estrutura do DNA é a adenina, timina, guanina e citosina. No caso do RNA, temos a adenina, a guanina e a citosina, sendo a timina para o RNA substituída pela uracila. Assim, a classificação das bases nitrogenadas ela pode ser classificada como número de anéis, como dito anteriormente. As purinas, ou púricas, adenina e guanina, as pirimidinas ou pirimídicas, apenas com um anel na sua estrutura. Desta forma, o pareamento das bases nitrogenadas, que se dá por meio de ligações de hidrogênio, não confundir a ligação fosfodiéster, que liga um nucleotídeo ao outro pelo grupo fosfato, as ligações de hidrogênio elas ligam as bases nitrogenadas à estrutura do DNA. Como o RNA não possui timina, a adenina sempre ligará a uracila e vice-versa. Desta forma, recapitulando, no DNA, a adenina se liga à timina e vice-versa, citosina à guanina e vice-versa. No caso do RNA, a adenina à uracila e vice-versa, e citosina continua a sua respectiva ligação com a guanina. A pentose, no caso dos ácidos nucleicos, que é um açúcar de 5 carbonos, no caso do RNA, a pentose presente é a ribose. Já no caso do DNA, também como dito anteriormente, a pentose presente é a desoxirribose, que perdeu no seu grupo OH, ou seja, na sua hidroxila no carbono número 2, um oxigênio. Graças a essa perda do oxigênio, é que a molécula de DNA, ao contrário da de RNA, é mais estável. Assim, o RNA, que é o ácido ribonucleico, ele tem como características o local de produção, o núcleo da célula na transcrição, ou seja, nas células eucariontes e também nas procariontes, o RNA ele é utilizado na síntese de proteína e também para formar ribossomo. A sua estrutura é de fita simples, o seu nucleotídeo ele contém a ribose e a base nitrogenada, a uracila e as outras 3 iguais ao do DNA, o grupo fosfato, e existem 4 tipos de RNA. Na verdade, podemos ter vários outros tipos. O RNA mensageiro, transportador, ribossômico, nuclear, o RNA de interferência. A diferença entre cada um deles é apenas o formato tridimensional que a molécula ocupa. E no caso do rRNA ou RNAR, que
que é o RNA ribossômico, ele participa da constituição dos ribossomos e são armazenados no núcleo, ou seja, no nucleolo, que é uma estrutura nuclear das células eucariontes. Muito obrigado!